Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Olhe para o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão. Diga, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Glória ao Senhor. Irmãos, queridos, hoje eu queria falar sobre algo muito preocupante no meio do povo de Deus. Os irmãos que estão nos Conquistadores, que viram esse vídeo de John Wesley, os irmãos viram que ele tinha uma angústia. Qual era a angústia dele? Ele não tinha certeza da sua salvação. Olha o homem de Deus que ele era. Era um homem que dedicava a vida toda dele a Deus. Ele dava para Deus praticamente tudo o que ele ganhava. Vivia intensamente para o Senhor. E ele não tinha paz. Por quê? Porque ele não tinha certeza da sua salvação. E, queridos, será que no Brasil isso é diferente, nas igrejas do Brasil? Eu não tenho esses dados aqui, porque o brasileiro não só faz estatística de política. Mas os americanos, se você digitar ou falar aí no Google, me dê a porcentagem de americanos que tem certeza da sua salvação. O Google vai dizer que quase a totalidade dos americanos se dizem cristãos, creem em Deus, mas apenas 32 a 35% dos americanos têm certeza da sua salvação. Bom, hoje a gente vê que o Brasil é um país que tem muito mais devassidão moral do que nos Estados Unidos. E se hoje as pessoas que se dizem servos de Deus, os americanos, só apenas 35% no máximo creem na sua salvação, ou seja, 65% dos cristãos não creem, imagine os brasileiros, né? Imagine os brasileiros. E isso é uma coisa preocupante, porque quase todo irmão que eu conheço dentro da igreja tem um pavor de morrer. Tem um pavor de morrer. E isso é um indício que a pessoa não crê de verdade na sua salvação. Porque não é que a gente vá buscar isso, porque quando o diabo veio com Jesus e disse assim, olha, se tu és filho de Deus, te joga aqui do alto, que a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos e não deixará nem um fio de cabelo teu se machucar. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas na hora que ele teve que dar a vida por nós, na hora que Jesus teve que dar a vida dele, ele não temeu a morte. Ele temeu estar afastado do Pai, que é diferente. Ele temeu o momento que ele estaria carregando nossos pecados na cruz, e Deus não convive com o pecado. Então,
irmãos, eu queria muito mais ler algo que Deus me deu aqui esta noite, e peço que o Espírito Santo possa falar com você. A palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, você que está anotando, diz assim: tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então aqui está dizendo que Deus fez o homem livre, e deu livre-arbítrio, mas Ele colocou a eternidade no coração do homem, e só o que é eterno preenche o homem. E é por isso que tem muita gente vazia dentro da própria igreja, porque está buscando muitas coisas, menos a eternidade, menos os valores de Deus, né? Então, só o que é eterno preenche o homem. A palavra de Deus diz que quando Deus fez o homem, Ele deu livre-arbítrio para que o homem tenha a liberdade de escolha servir a Deus ou não. Mas isso não quer dizer que o homem vai ser feliz longe de Deus. Isso não quer dizer. É impossível o ser humano ser feliz sem Deus, porque só Deus é eterno. E aí é por isso que a maioria das pessoas estão dentro da igreja, mas continuam com aquele vazio existencial. Vazio existencial. Veja, muitas vezes passamos a vida toda e não podemos orar 1 hora. Vivemos a vida toda e nunca oramos 1 hora em um dia das nossas vidas. Muitas vezes nunca passamos um dia sem ver algo imoral. Passamos um dia, um mês, muitas vezes somos incapazes de sermos fiéis a Deus nos dízimos, que Deus nos dá tudo e às vezes pede 10% e o homem não consegue ser fiel, não consegue, e o homem procura, então escolher viver uma vida longe dos princípios de Deus não quer dizer que você vai ter paz e alegria na sua vida. Pois o homem pode provar o que quiser, mas só o que é eterno preenche o homem, como diz a palavra de Deus. E o que é eterno é Deus. Deus falou: eu coloquei a eternidade no teu coração, e só eu te preencho. E ponto final. E é por isso que hoje a gente vê, né, a pior bobagem. A pior bobagem, uma pessoa pensa: eu vou votar no fulano que é muito rico, não vai mais roubar. Irmãos, isso é o Deus da pessoa. O homem que não tem Deus, e quanto mais ele tem uma coisa, mais ele quer. É por isso que o homem sem Deus, ele não se satisfaz só com uma mulher, ele quer várias. Ele quer várias casas, ele quer várias propriedades, porque ele tenta satisfazer esse vazio que ele sente com coisas, com sexo, com pecado. Mesmo que ele tenha, olha, este homem está preso agora, esse porcaro. Homem lavava multidão de dinheiro. Deve ter dinheiro à bancarrota, que 10 deles não gastam, 100 deles não gastam.
mas está aí sem a sua liberdade, sendo humilhado. Uma pessoa que tem um vazio dentro de si, que não é feliz. Então, qual é o propósito original de Deus para nós? A palavra de Deus diz que Deus fez Adão e Eva. E o que mais Deus queria era ter um relacionamento com o homem. Deus estava todos os dias no paraíso com o homem. Todos os dias. Irmãos, pergunte aí para 3 pessoas, Deus muda? Deus não muda, irmãos. Deus continua o mesmo. O que Deus quer hoje? Ter relacionamento com o homem. Então, o homem que diz que tem Deus, mas não tem intimidade com Deus, ele não tem Senhor, na verdade. Ele continua, ele não bebe, não fuma, mas ele continua sendo tentado pelas mesmas coisas do homem sem Deus, porque ele não está com Deus. Ele não gosta de santidade, ele não consegue orar, ele não consegue meditar na palavra, ele não consegue passar um dia sem reclamar, sem estar insatisfeito. Ele não é agradecido por nada, porque ele está com aquele vazio existencial, porque está com falta de Deus. Preste atenção, Deus não muda. Aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porque eu, o Senhor, Deus está falando, não mudo. Eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O mesmo Deus que queria relacionamento com o homem, com Adão e Eva, e Ele fez o homem com esse propósito, Ele não mudou. Ele te escolheu entre milhares e milhares e milhares de pessoas, porque a palavra de Deus diz, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que você é raça eleita. O que é ser raça eleita? Houve uma eleição no céu, para ver quem seriam os salvos. E nada mais, nada menos, quem votou em você foi Deus. Mas Ele diz que Ele chamou você e separou você para ser nação santa, ser sacerdócio de Deus, ou seja, alguém que impacta a humanidade com a palavra do Senhor, raça e povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós estamos vendo muitos na igreja divididos entre vários deuses. Hoje muitos irmãos não estão aqui, por quê? Estão no campo, estão vendo futebol. Muitos chegaram atrasados hoje, por quê? Por causa do jogo do Remo. Isso é idolatria, irmãos. Muitos pensam que não são mais idólatras, continuam sendo. Continuam sendo. Quantos hoje não foram pegar uma pessoa para trazer para a igreja por causa disso? Então, hoje eu vou falar algo que Deus tem tocado no meu coração. Nós estamos vivendo em dias, que o pecado tem prevalecido nas nossas vidas. O pecado tem prevalecido na vida de muitos.
Então o pecado afasta o homem de Deus. O pecado afastou Adão e Eva de Deus. O pecado afastou muita gente boa, Salomão, de Deus. O pecado fez aquela geração toda de Adão ser destruída. No dilúvio, o pecado tem permitido que Satanás toque na casa dos crentes e bagunce. A palavra de Deus, Deus falou para Adão, né? Olha, eu preparei o Éden para vocês, eu preparei esse lugar de delícia, tudo que tu precisa está aqui, eu vou te dar, quero ser teu Deus. Só tem uma coisa que eu te peço para te não fazer. Está vendo aquela árvore que está ali no meio, do lado da outra ali, que é da vida? A árvore da vida tu pode comer, porque tu comer tu vai ter vida eterna. Mas da árvore do bem e do mal, o dia que dela comeres, morrerás. Isso está aqui em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E muitos estão pensando assim, mas pastor, Adão não morreu, Eva não morreu. Morreram depois, a morte física, porque o objetivo de Deus era o homem ser eterno como ele é. Só que a morte que Deus estava falando aqui era a morte espiritual, irmãos. Não era logo a morte física. O pecado traz morte espiritual. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz a gente perder o melhor de Deus. Quando aquela mulher veio tentar José, vocês acham que José não ficou tentado? A Bíblia diz que a mulher era lindíssima. Só que José sabia que se ele caísse com aquela mulher, ele jamais seria rei. Ele jamais teria as promessas de Deus. Ele fugiu só de cueca e deixou a sua manta na mão da mulher. Foi injustiçado, foi acusado, mas ele não largou a sua fé e a sua confiança. Ele não se contaminou com o pecado daquela época, assim como Daniel decidiu não se contaminar com o pecado daquela época. E porque aqui, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que está falando em Romanos? A mesma morte que Adão teve lá no Éden, quando ele comeu do fruto proibido, quando ele pecou. Ele fez algo que ele pensava que ele ia ser independente de Deus, feliz sem Deus. Ele perdeu o paraíso, ele viveu uma vida de morte. Sua descendência foi sacrificada, foi mal. Deus olhou para a descendência de Adão e disse: eu me arrependo de ter feito homem. Queridos, não há coisa mais triste que essa, porque quando pecamos nós magoamos o coração de Deus, quando pecamos nós ferimos a Deus, quando pecamos nós trazemos sobre nós a ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte, é a separação.
É a perda da nossa vida espiritual com Deus, da nossa vida eterna. Foi a mesma, aqui nesse trecho de Romanos 6, 23, está falando da mesmo tipo de morte que o Adão provou lá no paraíso. Assim como ele perdeu a presença de Deus, Deus não falou mais com ele. Viu um filho dele matando o outro por causa do pecado dele. Assim, quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente, nós morremos para Deus, nós ferimos Deus profundamente. Aqui no livro de Isaías 59, capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Está escrito aí ou não está, irmãos? Mas não para aí. Não para aí. O que continua aqui? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O vosso pecado faz Deus virar a cara para o pecador. O pecado faz Deus virar a cara para o pecador. O pecado faz Deus não ouvir mais a gente. O pecado traz esse afastamento eterno, a morte espiritual. Estamos num tempo, irmãos, que as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Tem crente que já nem acredita mais no inferno. Eu acredito no céu. O inferno não existe. Ele existe. Ele está na palavra. E a Bíblia diz que todo aquele que teve oportunidade de servir a Deus e se afastou de Deus por causa do pecado, vai para lá. E vai viver uma eternidade de sofrimento. Vai passar a eternidade inteira, porque Deus fez você e colocou um espírito que é eterno em você. E quando você passar dessa viagem, ou seja, indo para a glória, ou seja, no dia do juízo, você só vai levar a tua salvação, a tua perdição. Deus vai afastar aqueles que Ele diz: eu não te conheço. Eu não te conheço. Tu nunca fizeste nada para mim. Eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu estava nu e não me vestisse. Eu era forasteiro e não me hospedaste. Eu estava preso e não foste me visitar. Mas, Senhor, quando fizemos isso? Quando você deixou de fazer isso aos pequeninos? Quando você não evangelizou? Quando você não amou as vidas? Não. Estava muito ocupado vendo uma novela. Senhor, mas eu cantava na igreja, eu dançava na igreja, eu falava em línguas, eu rodopiava, eu pregava. Eu não te conheço. Aparta-te de mim para o fogo eterno. Queridos, a gente tem deixado de falar sobre o pecado. A gente tem deixado de falar sobre o inferno e sobre o céu. Mas essa é a verdade da palavra. Então a Bíblia diz que o pecado, ele faz o Senhor virar o rosto para nós e não ouvir as nossas orações. Eu quero dar uns sinais de afastamento de Deus. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu amo esta igreja. Eu sou o pastor desta igreja,
Mas eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de reflexão para você. Se Jesus voltasse hoje, você estaria no céu? Você crê na sua salvação? Nós não sabemos. Ontem a apóstola Samira estava cozinhando, estava bem. Hoje ela está arriada em casa com uma gripe. Tem muitos irmãos também com virose. Muitos já me mandaram mensagem que não vinham hoje para a igreja também porque estavam muito gripados, para mandar o link do culto. A Bíblia diz, quem é o homem que deles te lembra? A Bíblia diz que o homem é como uma neblina, uma hora está ali, outra hora não está. Sacode aí 3 irmãos e diga, nós só estamos de passagem nessa terra. Mas a eternidade está selada em 2 lugares. Não tem 3, não tem purgatório, irmão. Para lá no purgatório você purgar todos os seus pecados para depois ir para o céu. Ora, então se existe um purgatório, por que Jesus veio morrer, se sacrificar por nós? Não. Existe o céu e existe o inferno. E o pecado nos afasta de Deus e nos leva ao inferno. E a Bíblia diz aqui, eu quero primeiro fazer essas perguntas, que vai levar, é simples saber se você está bem com Deus ou não, se Deus está com você. Você tem medo de morrer? Eu já perdi a conta de quantos já me ameaçaram de morte, inclusive mais de 3 vezes colocaram o revólver na minha cabeça. Eu nunca parei de pregar. Você tem medo de morrer? Você sente um vazio existencial no seu coração? Você nunca está satisfeito com as coisas? Você nunca está com nada? Um dia você queria estudar, depois você se formou, você queria essa profissão e teve. Depois você orou por uma casa e tem a casa hoje. Depois você orou por um carro, uma moto, e hoje talvez você tenha o carro e a moto. Aí você orou por uma família e Deus te deu um marido ou uma mulher e Deus te deu filho e hoje você continua insatisfeito. Esse vazio continua, porque tem falta de Deus. O problema é a falta de Deus. Deus não está com quem tem patente. Deus está com quem tem intimidade. Você está notando? Anote isso. Deus está com quem tem intimidade. Intimidade. Você tem dúvida da sua salvação? Isso é para dentro de você. Você tem dúvida da sua salvação? Você às vezes até mesmo duvida que Deus existe? Isso mostra que você está muito, 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 muito afastado de Deus. E existe alguma coisa que está trazendo esse afastamento. E o nome disso se chama pecado. Pode ser um pecado de submissão. Pode ser de moralidade. De rebelião. De inveja. Ou seja lá qual for, mas isso é pecado, e o pecado te afasta de Deus, te afasta de Deus. Então o fato de você não ter certeza da sua salvação,
mostra que o eterno não está em você. Quando a gente tem certeza e a gente está bem com Deus, pode vir o que vier, a gente continua firme. Eu já enfrentei a morte algumas vezes, e nenhuma das vezes tive medo de morrer. Pedi para Deus, sim, que guardasse meus filhos, que levasse eles num bom caminho. Minha preocupação era outra, era com a obra de Deus que estava nas minhas mãos. Será que isso vai acabar? Mas de morrer, não. Paulo diz, para mim o viver é Cristo, e sem Cristo morrer é lucro. Eu sempre disse para Deus, Senhor, se for um dia para me estar afastado de Ti, me leva logo. Me leva. Porque não há maior morte, irmãos, do que estarmos separados de Deus, estarmos separados da presença do Senhor. A palavra de Deus aqui também diz que em Mateus 24:12, e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por que tem muita gente fria? Não é o problema na igreja. Não é o problema, isso está na Bíblia, que ia acontecer e está acontecendo. Por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriariam. Você quer ver se você está bem com Deus? Você tem alegria de estar na casa do Senhor? Você tem prazer de orar? Você tem prazer de meditar? Você tem prazer de ouvir ou de ver uma mensagem de Deus, de estar no evangelismo, de estar falando de Deus? Ou você é daquele que o apóstolo Helder tem que postar 10 vezes no grupo para você assistir um pequeno vídeo, uma pequena pregação que pode mudar a sua vida de 20 minutos? Pecado nos tira de Deus, irmãos. O que é que te comove hoje? É o amor à obra de Deus? Ou você só pensa na obra de Deus, saí, estou cansado. É tanta coisa. Quem é você para se cansar do que é de Deus? Isso é murmuração, e murmuração traz maldição. Uma vez veio uma prima minha aqui para casa, e tinha casado, estava de férias e veio passar a lua de mel aqui em Belém. E tinha acabado de se formar no seminário, ela pastor, o marido pastor. E o papai, para agradar, organizou, ligou para mim, ligou para a apóstola Margarete, fulano vai vir, vamos deixar pregar uma noite em cada uma das nossas igrejas. Amém. Eu estava em casa quando ela chegou, o papai foi buscá-la no aeroporto, todo feliz, e veio feliz dar a notícia para ele. Olha, meu querido, eu já conversei com o apóstolo Helder, já conversei com a apóstola Margarete, e você vai ter oportunidade de pregar em cada uma de nossas igrejas. E ela virou para o papai e disse assim, mas tio, a gente está de férias. Aí o papai disse, sim, desculpa, porque para mim pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, não é trabalho, é prazer. Queridos, quando a obra de Deus se torna cansativo para você, trabalho,
é porque você está muito longe de Deus. Muito longe de Deus. A obra de Deus tem que ser prazer. Hoje eu assisto uma pregação por prazer. Hoje eu falo de Jesus para uma pessoa com prazer. Hoje eu estou aqui, podia ter ligado, acordei também com febre, acordei me sentindo mal, nem fui almoçar, fui depois, mas me levantei, tomei um banho e disse, não, Deus me deu uma mensagem poderosa, eu vou entregar. E estou aqui, estou até suando, ó. Irmãos, é isso. E qual é a ação do pecado? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O pecado, irmãos, destrói você, destrói os seus sonhos, tira o que o Senhor tem de melhor para você, o seu lugar de delícias, o seu Éden. O pecado traz ansiedade, gera dúvida sobre quem você é em Cristo e faz você mesmo conhecendo a palavra, fazer aquilo que Deus abomina. Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Porque o querer ver o bem está em mim, não executar. Mas ele mesmo dá a resposta, só Cristo Jesus. Queridos, a gente tem que buscar menos coisa e Jesus mais. A gente tem que começar a buscar mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Mais Jesus, porque Deus veio para dar vida e vida com abundância. No pecado você vai perder tudo, perder seu sonho, perder sua família, perder sua alegria, perder sua dignidade, perder todos os bens que Deus tem para você, perder a chance de prosperar. O pecado faz você ter medo da morte. O pecado faz você se sentir doente todo o tempo. Hoje, parece que é uma febre de pessoas que mandam mensagem para a gente, ligam para a gente, parece que a gente é médico. E diz, não, mas o médico falou que eu não tenho nada, mas eu tenho, eu sei que eu tenho. Você tem uma incomodação dentro de você. Isso não é um problema físico, é um problema sentimental, é um problema emocional, porque está um vazio dentro de você. O Espírito Santo precisa preencher esse vazio. Eu preciso confessar o pecado. Eu preciso ter nojo do pecado. Eu preciso entender que a minha luta não é contra pessoas, eu não tenho que ficar com raiva contra quem me confronta, mas eu tenho que criar ódio do pecado. John Wesley falou, me dei 100 homens que tenham nojo e tenham ódio do pecado e amem a Deus de todo o coração, e eu vou causar um avivamento na terra. E isso aconteceu. John Wesley foi o fundador da igreja metodista, que está em todos os cantos da terra. Ele formou discípulos, reuniu homens que decidiram largar tudo, levarem pedrada, serem perseguidos, xingados. O vídeo que eu vou colocar mais tarde à noite, dos conquistadores, mostra o que esse homem sofreu.
E ele dizia, não gaste, não gaste, economize, economize, porque nós precisamos mais para sustentar a obra de Deus, sustentar o orfanato, sustentar isso. Cara apaixonado. Um homem apaixonado por Deus. A palavra de Deus diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem entregar a sua vida por minha causa, achará a vida eterna. Então a única esperança que temos está em Jesus Cristo. Hoje tem muita gente que está aqui, que precisa voltar para Jesus. Eu creio que a pior condição de uma pessoa é estar desviado dentro da igreja. É pensar que está salvo. É pensar que serve a Deus, mas não serve, só está esquentando o banco. Está só numa crise existencial. E o Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a tua vida. O pastor Israel veio contar o testemunho, mas às vezes a gente não conta, algo impede o que realmente aconteceu. Mas uns 2 meses atrás, o pastor Israel chegou comigo chorando e disse que estava para não aguentar. Porque ele é pai de 2 crianças especiais. E às vezes virava em Uber, direto, e fazia, eu disse para ele, faz a vontade de Deus. Vai para o evangelismo todo, vai para o culto de oração, busca Deus. Ama Deus, porque o compromisso de nos sustentar o povo de Deus é dele. Ele diz, eu que sustento o meu povo. Ele parou de virar de Uber, parou de fazer. E eu via muita gente cochichando na igreja. Ah, pastor Israel parece que não tem família, vive aqui na igreja. E o trabalho veio na casa dele. Veio na casa dele. Porque é assim que é a promessa de Deus. A promessa de Deus não fala, corre atrás da bênção. Deus diz, a bênção vai correr atrás de quem é fiel. A bênção corre atrás de quem é fiel. Hoje tem muita gente aqui, todos que foram chamados por Deus. Deus tem uma promessa de vida próspera para nós. Deus tem uma promessa do melhor dessa terra. Mas Ele também diz, busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. E o homem ligou e disse, 4.000 tá bom? Para começar? Hoje, quantos aqui tem um salário desse, que são formados? Tem gente que é formada e não tem um salário desse aqui. Por quê? A palavra de Deus não mente, irmãos. Quando a gente decide largar o pecado, buscar a Deus, priorizar, Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Pode ver, a pessoa que se enche de trabalho é bico para cá, bico, e quanto mais você se afasta de Deus, o primeiro trabalho de Faraó foi tentar afastar o povo de Deus. Ah, vocês querem adorar a Deus? Então não vou mais dar palha, vocês vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolo, dobrou, triplicou o trabalho do povo. É a primeira coisa que o diabo tenta fazer.
E olha a dívida, vai aumentando, 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 virando uma bola, porque, como o pastor Valdo falou, ser abençoado não é estar ganhando muito dinheiro, ser abençoado é não faltar nada e você ser suprido em tudo. Eu todo mês tenho um compromisso de 60 mil. É uma coisa que muito rico no gasto que eu tenho de compromisso. A minha vida é um milagre de Deus. A minha vida é um milagre. Vai chegando o final, a coisa vai vindo encomenda daqui, vai vindo coisa dali. E as coisas vão acontecendo. Não é fácil ser eu. E o meu sonho, é por isso que eu quero constituir uma renda passiva, é poder viver só para Deus e pregando o Evangelho a minha vida toda. E o resto que me sobra. Sabe o que vemos nesses homens? Todos eles eram pessoas doentes, de saúde abalada. A maioria morreu cedo. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso, que tem pessoas que servem tanto a Deus que essa terra não é merecedora deles. Deus os recolhe cedo. Hoje, irmãos, precisamos tomar uma decisão, uma atitude contra o pecado. Não é para agradar o pastor, porque alguém está vendo ou olhando. Não, é porque entendemos que o pecado traz a morte. O pecado nos faz inimigos de Deus. E o único que pode nos salvar é Jesus. Não existe dois caminhos, não existe. Paulo falou: desventurado homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Só Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não importa o que você pode dizer, mas eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando, isso não é pecado, mas é porque toda vez que você deixa Deus para segundo lugar, isso é pecado. Toda vez que Deus fica para segundo lugar da sua vida, isso é pecado. Tudo que te afasta de Deus é pecado. E te leva à morte, me leva à morte. E aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A palavra de ânimo que eu quero te dar essa noite, que não interessa que tipo de pecado você entrou nessa porta aqui. Como a irmãzinha falou, tem um iPhone guardado em casa e não tem coragem de usar, só me dá, irmã. Eu ainda vou para o beco do relógio com ele. Queridos, nós temos Jesus, temos tudo. A palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Tendo cancelado o escrito de dívida, tendo cancelado o pecado, quando você vem para Jesus Cristo, quando você entende que Ele é o caminho, quando você entrega a tua vida para Jesus, Ele cancela o pecado, Ele cancela o escrito de dívida e te faz nova criatura, nova criação. Amém? Sacode quem está do teu lado e diz: amém.
Aleluia. Sacode aí o irmão, diz: desperta, irmão. Fala, desperta, querido. Querido, o caminho da cruz é humildade. É humildade. É humildade. Quando a pessoa perde a capacidade de pedir perdão, de perdoar, ela está muito longe de Deus. Está muito longe de Deus. Aqui, ó, João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus, diga, respondeu Jesus, diga: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não importa que tipo de pecado você tem cometido, você entrou aqui, hoje Deus te chama para o arrependimento. E só há um que pode nos perdoar, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Amém? Aí a pergunta que eu quero fazer: como você pode voltar a ter relacionamento com Deus? Como eu posso voltar a ter relacionamento com Deus? Simples. Através de falar com Deus. Qual é a maneira que falamos com Deus? Através da oração. Muita gente é tagarela, não para de falar. Às vezes está no culto, está conversando um com o outro. Por que você também não conversa com Deus? Comece a criar um hábito de conversar com Ele pelo menos 1 hora por dia. Oh, glória! Amém! Todas as vezes nessa igreja que a gente fala disso, vem o aguaceiro. Segunda coisa, meditação na palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra. Quem não medita na palavra de Deus, não sabe o seu direito, porque a palavra de Deus é o manual do crente. É a palavra de Deus que vai mostrar para você o seu direito. O que você tem direito perante Jesus. E porque a maioria de nós não lemos a palavra, não conhecemos. Uma vez, um teólogo, um cientista americano, entrou no ar e disse: agora eu sei por que o ser humano é tão infeliz, não tem paz, não tem alegria, vive no vazio. E o repórter perguntou: por quê? Ele disse: porque todo equipamento tem um manual e tem o técnico. Uma geladeira vem com manual de instrução, e quando ela dá defeito tem o seu técnico. A televisão vem com o seu manual de instrução, e quando ela dá defeito, vem o técnico e conserta. Mas o homem não tem manual e não tem técnico. Então outro cientista, o Dr. Paul Totten, entrou com aquele homem no ar e disse: você está enganado. O homem tem o maior de todos os manuais de instrução, que é a Bíblia. E o maior de todos os técnicos, que é Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui leem o manual de instrução? Quantos leem? Ninguém levantou a mão? 2, 3? Pouquíssimos leem. Compra uma geladeira, só vê a voltagem mal e liga
na tomada, porque não leu que a geladeira tem que ficar pelo menos 5 horas no local parado antes de você ligar. Senão ela vai escangalhar, corre o risco de estragar. Aí você vai simplesmente lá na loja e diz que veio com defeito. Não, você não leu o manual. Quantos compram um objeto e trazem deitado no carro, mas lá no manual está escrito: não deite esse objeto, que vai vazar o óleo. Então nós não lemos o manual de nada. Não lemos. Assim como nós não lemos o nosso manual, que é a palavra de Deus. E lá tem um monte de gente indo para a igreja fazer campanha e buscar coisas que Jesus já pagou por você na cruz, que Jesus já conquistou para você na cruz. Mas nós não lemos. Nós não oramos. A palavra de Deus fala que ide fazei discípulos. Tem gente que nunca quer ser discípulo, quanto mais fazer discípulo. Você não vai ter intimidade com Deus se você não tem uma pessoa levantada por Deus para te direcionar na fé. Essa pessoa é o teu discipulador, tua discipuladora. E uma das principais missões foi o que Jesus deixou quando ele foi para o céu. Ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos. Ele estava falando com quem? Com os seus discípulos. Eu ensinei para vocês como é, agora faz igual. Quem não é discípulo nunca vai fazer discípulo. E por isso que ganha alma e nunca fica. Porque bebezinho não dura muito tempo. Todo tempo tem que tomar leitinho. Paulo disse leite para a igreja de Corinto: leite vos dei a beber, porque eu não posso dar feijão para vocês, que vocês continuam bebezinho, melindrozinho. Então, queridos, nós devemos buscar nossa essência. Nós somos chamados cristãos porque temos que ser imitadores de Cristo. Então, o homem que não tem um pai espiritual, uma mãe, ou tem e não usa, nunca vai crescer, nunca vai atingir a intimidade que precisa com Deus. Não vai. E a última decisão: decidir amar as almas. Perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo não é dar um prato de comida, não é só isso. É pregar o evangelho. É falar de Deus. Falar de Deus. Falar de Deus. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de estar em casa. Por quê? Porque em casa eu falo de Deus. Mas o engraçado é que quando essas mesmas pessoas passam por lutas e dificuldades, elas não procuram os colegas de time, elas não procuram os colegas de copo, elas vão aqui: ô pastor, eu posso ir na sua casa?
Estou precisando. É isso, irmãos. Por quê? Hoje, qual é o teu maior amigo? Teu maior amigo é Jesus. É o Senhor. É outra pergunta. Qual é o seu maior amigo? É a vizinha que não tem Jesus? É aquela pessoa que vive falando mal do pastor, das autoridades? Vive blasfemando contra Deus? Qual é o seu maior amigo? É o mundo? É as coisas do mundo? É nisso que você tem alegria? E a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa palavra é muito pesada, irmão. Já pensou você se tornar inimigo de Deus? Mas é o que a Bíblia diz: quem quiser ser amigo do mundo, está lá com o mundo. Oh, que crente bacana, crente legal, está aqui no bar no nosso meio. Ah, eu só estou tomando Coca-Cola, está aqui na rodada da gente. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, a única maneira de sairmos do pecado, de sairmos do império das trevas, de sairmos, de sermos inimigos de Deus, é aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. É o que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus diz que quem aceita Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz nova. E quer ver uma coisa? Quando hoje a gente ouve sobre salvação, o que vem na tua cabeça? Quer salvação para você ir para o céu? É isso? Aonde a árvore da vida estava? No céu? A árvore da vida estava na terra, no jardim do Éden, e ela foi escondida do homem. Ou seja, ela ainda existe em algum lugar. Ela está no céu? Sacode aí e pergunta. Quem vai para o céu? Levante a mão aqui. Tem certeza? Mas olha o que diz aqui, Apocalipse. Abre aí sua Bíblia comigo. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A palavra de Deus diz que a nova Jerusalém não vai ser lá, ela vai descer do céu para os eleitos morarem nela. Está ou não está escrito aí? Sim ou não? Haverá novos céus
e nova terra. O que vai sair é o pecado. O ser humano vai ser purificado. Vai ter a vida de Deus e o formato de Deus. Vai voltar à pureza. Vai comer da árvore da vida. Como você come da árvore da vida? Aceitando Jesus. Rejeitando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Rejeitando o pecado. Está todo mundo tenso, né? Queridos, quando a gente começa a estudar a palavra, a gente começa a ver muita coisa que nos ensinaram errado na igreja que a gente veio. Coisas que não estão na palavra. Deus vai restituir a morada dos santos. A nova Jerusalém, a todo aquele que decidiu largar o pecado, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e servir a Ele. E o que Deus está falando? Que Ele quer te dar a vida dEle aqui na terra ainda. Enquanto você ainda estiver aqui nessa terra corrompida pelo primeiro Adão, nessa terra corrompida, Deus te dá o poder através do Espírito Santo de te manter em santidade. E um dia, quando Jesus voltar, Ele vai aniquilar o pecado. E todos aqueles que não quiserem se arrepender do pecado vão para o inferno. Ele vai purificar este local. E descerá a cidade santa, vinda dos céus, para as novas criaturas, para aqueles que permaneceram fiel até a morte a Ele. E haverá novos céus e nova terra. Amém? Anote. Vou botar Apocalipse 21, 2. Então hoje tem crente que está se batendo por coisas pequenas. Tem gente preocupada com tanta coisa, mas não está preocupada que está perdendo o céu. Que está vivendo uma vida de pecado e esse pecado está trazendo afastamento de Deus. Que está vivendo uma vida infiel a Deus. E Deus diz: arrependei-vos. Essa foi a mensagem de João Batista. Que ele veio na unção de Elias. Arrependei-vos. Esta foi a mensagem dos avivalistas. De todos aqueles homens que sofreram. Que foram contra o pecado. Foram radicais. O primeiro movimento do Evangelho que lutou e foi perseguido pela Sagrada Inquisição e lutou contra a igreja profana, foram chamados de os radicais. Jesus foi chamado de radical. E ele disse: quem não está comigo está contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Qual é a nossa missão nessa terra? Apressar a vinda de Jesus. Essa é a nossa missão. Ganhar almas, pregar o Evangelho, amar as vidas. Ontem eu estava vendo um jornal na internet, que eu não vejo canal há muito tempo, gosto.
e vendo o que está acontecendo em Bragança, está acontecendo em Anajás, se eu não me engano, e as pessoas gritando e chorando, e a água levando moto, levando carro, levando bem, levando sofá, entrando na casa, estragando tudo, e as pessoas desesperadas, ai, meu carro, ah! Eu fiquei imaginando quando Jesus voltar, como será? A Bíblia diz que nesse dia, 2/3 da humanidade vai morrer no mesmo dia que ficar. Vai ter tanto morto na terra que a água vai se tornar em sangue. Quem é que Deus está contando? É com a sua igreja, com a sua noiva adornada. Qual é o adorno da noiva? Qual é o adorno da noiva? De Deus. É as almas. O adorno da noiva de Deus são as vidas. O adorno da noiva de Deus é santidade. O adorno da noiva de Deus é comunhão com Ele. É um estado de oração, de meditação. E o que me encanta na vida desses homens, como John Wesley, é que ele não lia a Bíblia para pregar, ele não lia a Bíblia para os outros, ele não lia a Bíblia para o marido, para a mulher, para o filho, ele lia a Bíblia para ele, e ele via Deus falando de amor ao órfão, e ia lá e fazia orfanato. A vida dele teve um sentido. Viver a palavra. Querido, eu não sei que tipo de problema você está passando. Uma coisa eu sei, todos eles Jesus já levou na cruz do Calvário. Todos. Ele já conquistou o lar abençoado que você precisa. Ele já pagou tuas dívidas na cruz. Ele já restaurou teu casamento. Ele já restaurou tua saúde. Ele já sabe quem é o teu marido, a tua esposa. E tudo está numa fonte, em Jesus Cristo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Hoje o dinheiro vem a mim em casa. Eu não ando mais desesperado. Eu tenho uma preocupação, em cuidar das vidas que o Senhor me deu. Essa é a minha preocupação. Me sustentar, é Ele que me sustenta. Isso é comigo. Faz a tua parte. Busca o meu reino. Prioriza o meu reino. Me ama acima de tudo. Irmãos, e eu quero finalizar. Deus tem um desejo para cada um de nós. Não é que vê os seus filhos andando em pecado, é ver os seus filhos andando no Espírito. Esse é o sonho de Deus. Uma igreja que prova do Espírito Santo. Uma igreja que sente o Espírito Santo. Uma igreja que vive cheia do Espírito Santo. Uma igreja que abomina o pecado, ama as almas e tem prazer na lei de Deus. E ele fala aqui isso em Gálatas 5,16. A você que fica perguntando, pastor, mas eu tento, quando eu vejo já estou na carne. Deus diz assim para você: digo-vos, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito, e jamais satisfareis aos desejos da carne. Essa palavra concupiscência quer dizer desejo. A palavra diz: anda no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne.
O Espírito Santo é o único que pode nos conservar em santidade. É o único que pode fazer a gente não pecar. E ele não age de fora para dentro, ele tem que agir de dentro para fora. Então, a promessa de Deus hoje é de uma nação santa, um povo de sacerdotes, que tem almas, tem vidas. Um povo de sacerdotes, um povo eleito, que sabe, tem identidade de povo de Deus. Aqui em Gálatas 3:28, fala quem nós somos em Cristo. Porque eu já vi muita gente dizer, quem não conhece nada, essas coisas é para os judeus, Bíblia é para os judeus, essas promessas de prosperidade é para os judeus. Então veja o que diz aqui, Gálatas 3:28, de sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, sois herdeiros da mesma promessa. Você quer saber a maior decisão que você pode tomar na sua vida? É ser de Cristo. Ser de Cristo. Ser de Cristo. Deus quer, como essa chuva que está caindo, derramar do seu Espírito na vida de cada um. Nós temos buscado tanta coisa. Gente aqui que tem buscado uma profissão, trabalho, dinheiro, isso. Busque o Espírito, irmão. Comece a buscar Jesus. Busque, busque, busque. Que deste grupo que tem ali, Deus possa levantar 100 homens e mulheres que abominem o pecado, que tenham nojo do pecado e amem a Deus acima de todas as coisas, e nós causaremos um avivamento no mundo inteiro. Que essa pessoa seja cada um que está aqui, seja você. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Está baixo, né? Ou eu vivo meus sonhos, ou eu vivo os sonhos de Deus. Qual é o sonho que você quer viver? Queridos, que essa palavra não seja para você uma espadada, como muitos dizem, mas que essa palavra seja um alerta e traga um arrependimento genuíno hoje. Eu não sei o que muitos estão vivendo aqui, mas se o Espírito Santo te revelou esta noite que há áreas da sua vida que você está cometendo pecados, está afastando você de Deus, se arrependa. Volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Se arrependa. Busque ao Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Seja alguém cheio. Nós vamos orar agora. Estamos à porta de um encontro com Deus. Que oportunidade maior de você se derramar, passar 3 dias na presença do Senhor e se encher do Espírito.
Eu acho uma bobagem alguém falar, eu já sei tudo. Se você sabe, então por que você não vive? Não está praticando? Porque ninguém aqui ainda formou 12 discípulos. Porque não ajudamos os 12 a formar os seus discípulos, os 144. E depois dos 144 formar os seus 12, 1.200. O que é que está faltando? Se eu já sei, a palavra mata, o Espírito vivifica. A Bíblia diz, embriagai-vos do Espírito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas embriagai-vos, enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Convido a igreja a ficar de pé nesse momento.